Meus amigos, bem-vindos ao canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Estaremos sempre aqui no canal, falando de esportes, notadamente do futebol, seus craques, os jogos importantes, curiosidades, enfim, tudo aquilo relacionado com o futebol. Por favor, ajudem o canal com o seu like, com sua inscrição, se inscrevam aí, divulguem o canal para os seus amigos que também gostam de esporte. Quais foram os clubes brasileiros vencedores do troféu Teresa Herrera? Um dos troféus, um dos torneios mais famosos da Europa. Vamos falar de todos eles hoje aqui. São esses aí: o Vasco, o Santos, o Fluminense, o São Paulo Futebol Clube e o Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos lá então. E antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de solicitar novamente aos amigos que se inscrevam no canal. Inicialmente, se inscrevam no canal. Não custa nada e ajuda o canal a crescer, ajuda o canal, ajuda que eu continue produzindo vídeos para vocês. A inscrição é muito importante. Então, por favor, primeiramente se inscrevam. E depois, se gostarem do vídeo, deem aí o seu like, compartilhem, divulguem para os amigos, ok? Vamos lá então ao vídeo. O troféu Teresa Herrera é o mais tradicional dos torneios espanhóis, o mais conhecido e um dos mais antigos da Europa. É realizado desde 1946 em La Coruña, cidade costeira da região da Galícia. O torneio é organizado pelo Clube Deportivo La Coruña, com jogos realizados no estádio Riazor, com capacidade para 34.600 torcedores. A competição começou a ser disputada com dois participantes e depois passou para 4 participantes, mas a partir de 2009 ficaram apenas 2 participantes, em partida única. Uma delas é sempre o La Coruña, a outra é convidada e é sempre um clube europeu. O Vasco da Gama foi o primeiro clube brasileiro a vencer o torneio em 1957. Nesse ano houve apenas 2 participantes, o Vasco e o Athletic Bilbao, com disputa em jogo único. O Vasco venceu o Athletic por 4-2 no dia 16 de junho de 1957. O Vasco atuou com Carlos Alberto, Dario, Viana, Orlando e Ortunho, Laerte, Sabará, Livinho e Pinga, Vavá e Walter. O técnico era o Martim Francisco. Em 1959 foi a vez do Santos Futebol Clube vencer o torneio. Também neste ano foram apenas 2 clubes que disputaram o título em jogo único, o Santos e o Botafogo do Rio de Janeiro. No dia 21 de junho de 1959, o Santos venceu o Botafogo por 4-1 e levou o troféu. Na foto, em pé, Lalá, Getúlio, Ramiro, Pavão, Zito e Mourão. Agachados, Dorval, Afonsinho, Jair, o Jair Rosa Pinto, Pelé e Pepe. 18 anos após a vitória do Santos, outro clube brasileiro conquista o Teresa Herrera. Em 1977, foi a vez do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Nesse ano, 77, além do Fluminense, participaram o Real Madrid, da Espanha, o Feyenoord, da Holanda e o Dukla Praga, da Tchecoslováquia. O período de disputa foi do dia 5 ao dia 7 de agosto de 1977. Nesta edição do troféu, houve inicialmente 2 jogos semifinais. No dia 5 de agosto, o Real Madrid empatou de 2-2 com o Dukla Praga e perdeu nos pênaltis. E no dia seguinte, o Fluminense venceu o Feyenoord por 2-0. No dia 7, Real Madrid e Feyenoord disputaram o 3º lugar, vencendo o Real por 4-2. E no mesmo dia, Fluminense e Dukla Praga fizeram a final, vencendo o Fluminense por 4-1, trazendo o troféu para o Brasil. O Fluminense jogou nos 2 jogos com Wendel, Rubens, Galaxy, Tadeu, Edinho, Marinho Chagas, Pintinho, Kleber e Rivelino, Luiz Carlos, Doval e Zezé. O técnico era Pinheiro. 15 anos após a conquista do Fluminense, em 1992, foi a vez do São Paulo vencer o troféu Teresa Herrera. Além do São Paulo, neste ano participaram o próprio La Coruña, que era o anfitrião,
mais o Barcelona da Espanha e o Peñarol do Uruguai. O período de disputa foi do dia 13 ao dia 15 de agosto de 1992. Nas duas partidas semifinais, no dia 13 de agosto, o São Paulo empatou com o Peñarol por 2-2, mas venceu na disputa de pênaltis. No outro jogo, o Barcelona venceu La Coruña por 2-1. No dia 14, Peñarol e La Coruña disputaram o terceiro lugar. Houve um empate de 1-1, mas o Peñarol venceu nos pênaltis. E no dia seguinte, o São Paulo do técnico Tele Santana sagrou-se campeão, aplicando uma goleada de 4-1 no Barcelona do técnico Johan Cruyff. No jogo final, o São Paulo jogou com Zete, Cafu, Adilson, Ronaldão e Ivan, Pintado, Dinho, Palhinha, depois Maurício e Raí, Macedo e Miller. Em 1996, foi a vez do Botafogo ser o vencedor do torneio. Nesta edição, além do Botafogo, participaram o anfitrião La Coruña, o Juventus da Itália e o Ajax da Holanda. O período de disputa foi do dia 8 ao dia 10 de agosto de 1996. Nos jogos semifinais, realizados no dia 8 de agosto, o Juventus goleou o Ajax por 6-0 e o Botafogo venceu o La Coruña por 2-1. No dia 10, o La Coruña venceu o Ajax por 2-0 na disputa do terceiro lugar. E na partida valendo o troféu, houve um empate de 4-4 entre o Botafogo e o Juventus. Na disputa de pênaltis, o Botafogo levou o troféu. O Botafogo jogou com Wagner, Wilson, Goiano, Wilson, Gotardo, Broto e Jefferson, Souza, Otacílio, França, depois Zé Carlos e Marcelo Alves, depois Marcos Aurélio, Túlio e Sorato, depois Mauricinho. O técnico era Ricardo Barreto. E assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Memória Esportiva com Marcos Arantes. Muito obrigado pela atenção e não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like aí, divulgar para os seus amigos, ok? E acionar o sininho para receberem novas notificações. Forte abraço a todos e até a próxima.